Alfabeto de redes, letra I. Então, na letra I nós temos IANA, IETF e I3E. Então esses órgãos aqui, o IANA, que é Internet Assigned Numbers Authority, é responsável pela coordenação global dos identificadores, como endereços IP, número de portas, parâmetros de protocolos. O ITF, Internet Engineering Task Force, é o responsável pelos padrões da internet. Então, responsável pelas RFCs, que definem aí, por exemplo, o TCP/IP, o HTTP e basicamente todos os protocolos abertos que são usados hoje. O I3E chama-se I3E, né, o IEEE, é o Institute of Electrical and Electronics Engineering. Esses caras aqui são responsáveis por grande parte dos padrões técnicos usados no mundo, não só para a área de TI, né, não só para a área de redes, mas em eletrônica em geral. Então, esses órgãos todos têm uma hierarquia. Por exemplo, o IANA aqui existem, as partes são regionais. Aqui no Brasil, o NIC BR, que fica abaixo do LACNIC, e assim vai para todos os continentes. O ITF, então, é reconhecido principalmente pelas RFCs, então são documentos abertos, texto, tem um formato texto simples, que contém como devem funcionar os protocolos, porque o protocolo tem que ser universal. Então, ao ser publicado, todos têm que seguir essas regras, vamos chamar assim. E o I3E é um órgão gigantesco aí. Aqui no Brasil, a BNT nacionaliza alguns dos padrões do I3E, mas normalmente aqui, por exemplo, caso mais clássico aqui, a própria Ethernet, né? Padrão Ethernet, que é 802.3, o padrão de rede sem fio 802.11 e vários outros são definidos pelo I3E. Mas é com documento, né? E alguns são pagos aí, mas é para uso não proprietário. Depois temos o ICMP, protocolo IMAP, interface e internet. Então o ICMP vem a ser Internet Control Message Protocol. Ele é um protocolo usado junto ao IP. Isso vale tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Então, ele tem funções de diagnóstico, funções de descoberta. Lembrando que o ICMP para V4, né, versão 4, não é compatível com a versão 6, tanto quanto o IP, né? O protocolo IP também não é. Então, um exemplo aqui, clássico do ICMP é o uso de ping. Por exemplo, certo? Mas, que são as mensagens de query aqui, 8 e 0. Echo request, echo reply. Mas tem destino não alcançável, usado nas tabelas de roteamento, usado também pelo protocolo DP, que utiliza o ICMP para alguns recursos. Então, ele é um protocolo auxiliar. O IMAP é um protocolo da camada de aplicação. Ele é usado para sincronização de caixas postais de e-mail. É para isso que ele serve. O que tem equivalente a esse cara aqui? Faz a mesma função, só que tecnicamente diferente, é o POP3. Então, o cliente vai baixar seus e-mails usando um cliente de e-mail aqui, ou webmail, e vai baixar os seus e-mails, que nada mais são que arquivos, e vai manter ele sincronizado para esse usuário aqui acessar. Então, esse que faz o IMAP. Interface. Então, interface é um ponto de conexão
entre dispositivos ou sistemas que permitem interação e a troca de informações. Então, claro que pode ser interface, aqui a gente está falando na área de redes, né? Interface pode ser qualquer coisa, pode ser interface gráfica, né? Mas aqui, quando se fala em interface em redes, normalmente se reporta para interface de rede. NIC, né? Que é Network Interface Connection, onde tu vai ligar, então, dependendo do tipo de tecnologia, um meio físico. Normalmente a interface vai ter uma identificação, um endereço MAC, por exemplo, se for padrão Ethernet, vai ter um endereço IP, V4, V6 e por aí vai. E a própria internet, né? Internet maiúscula, vamos dizer assim. Então é a nossa rede global de computadores que são baseados em TCP/IP. Então, se a gente for analisar um mapa aqui das interconexões que existem, vamos pensar que cada pontinho desse aqui, na verdade, representa uma grande quantidade de dispositivos, né? Que são conectados, interligados, normalmente por fibra ótica, atualmente, né? E claro que temos satélites também, mas 99% das conexões de grande tráfego são de fibra, normalmente passando com fibras submarinas entre as costas dos continentes aqui, ou atravessando entre continentes. Muito bem. Depois nós temos protocolo IP, temos a intranet, infraestrutura e injetor PoE. Então, protocolo IP, como o próprio nome diz aqui, possibilita a comunicação entre redes. Mas ele basicamente realiza a disponibilização de endereços e provê roteamento. Dentro do protocolo IP, o clássico é o IPv4, então de 81, possui 32 bits para endereçamento, né? Isso restringiu aqui em 4 bilhões de endereços, que na verdade é muito menos que isso aqui, então, por volta de 250 milhões de endereços aí foram utilizados. Tem essa dotação numérica aqui. E tem o IPv6, que é de 98, tem 128 bits. Então tem um número absurdo de endereços possíveis. Tem esse formato em hexadecimal aqui. Então, assim, eles têm a mesma funcionalidade, endereçamento e roteamento. Só que de uma forma um pouco diferente, com uma expansão maior de endereços também. Então, é o principal protocolo usado na internet. Intranet. Então, isso é uma rede privada. Normalmente, isso aqui é confundido com uma rede local. Mas isso aqui tem muito mais a ver com a questão da limitação dos usuários autorizados dentro de uma organização. Então, eu posso ter dentro de uma rede local uma intranet. E nessa intranet ter serviços específicos. Então, aqui, por exemplo, nessa intranet eu teria uma aplicação web específica. Isso aqui normalmente tu vai ter uma VLAN, ou seja, uma rede lógica isolando essa intranet aqui. Mas o termo clássico mesmo é rede interna. Diferente da rede externa. Isso é o conceito de intranet. Infraestrutura. Então isso aqui engloba, né, um conjunto de componentes físicos, virtuais, necessários, né, para o funcionamento da área de TI. Então inclui servidores, roteadores, cabos, software, serviços e o que mais tiver. Então é um conjunto. Hoje se confunde muito, né, quando se fala em redes de computadores. O profissional que atua em área de redes, ele é o profissional que atua na infraestrutura de TI. Se a gente for pensar em infraestrutura como algo como hardware, é muito limitado. Na verdade, infraestrutura envolve tudo que é necessário para os dados serem trocados em rede. Então vai
meio físico, ativos de rede, questões de segurança, servidores, sistemas, banco de dados, aplicações de API, controle de versionamento de software, backup. Bom, estrutura é algo muito maior do que simplesmente cabeamento ou um REC, certo? Injetor PoE, Power over Ethernet. Então, esse dispositivo ele fornece energia elétrica para, normalmente, equipamentos como rádios, telefones IP, câmeras. Então, ele passa a energia pelo cabo de rede de dados, né? Cabo lógico. Então, esse injetor aqui é ligado na energia e por meio do cabo par trançado, normalmente, vai se levar para o equipamento que é alimentado por esse cara aqui, energia que normalmente, pelo padrão, são 24 volts ou 48 volts. Então, tu pode alimentar aqui um telefone IP, uma câmera, um access point e por aí vai. Muito bem. Depois nós temos IOPS, IPsec e o IDRAC. O IOPS, que vem a ser Input Output Operation per Second, é uma medida de desempenho de um dispositivo de armazenamento, que basicamente diz quantas operações de leitura e escrita podem ser executadas por segundo. Então, é uma medida de desempenho, um benchmark, né? Então, quando tu estás fazendo uma análise sobre o desempenho, velocidade que um equipamento possui, tipo aqui, está se analisando quantas operações de entrada e saída esse HD aqui, por acaso, possui. Então, aqui está dizendo o número de operações por segundo e aqui o tempo. Então, aqui tem a latência e aqui tem a quantidade. Então, por exemplo, aqui foram 123 operações de entrada e saída e com a variação de atraso. Então, o que se quer aqui? Quanto maior, melhor. É basicamente isso. Então, normalmente usado em storage, né? Uma unidade para fazer essa validação. O IPsec é um protocolo chamado Internet Protocol Security. Ele é utilizado principalmente em VPN. Por quê? Porque ele garante autenticação, integridade de dados e criptografia de ponta a ponta. Então, VPNs corporativas normalmente utilizam o IPsec. Então, o IPsec tem forma de funcionamento como transporte, túnel. O que é basicamente uma VPN, né? Aproveitando aqui. Pegar o pacote original IP e eu vou embutir ele dentro de outro pacote. E o que vai passar na internet pública ou entre as redes que não são a destino é um cabeçalho aqui que esconde criptograficamente aqui o pacote original. Então, quando tu faz isso, tu passa numa rede pública e tu só vai extrair teu pacote original aqui, tu só vai extrair ele do destino. Aqui ele vai passar criptografado. Essa é a ideia. Isso o IPsec, que tem suas particularidades de configuração, certo? É utilizado para VPNs. O IDRAC é muito comum em servidores físicos, é uma tecnologia da Dell, que permite monitoramento e gerenciamento remoto dos servidores deles, né? E tem outros fabricantes que adotaram também. Detalhe, mesmo quando o sistema operacional está inativo. Então é assim, como se tu acessasse a BIOS do servidor. Então imagine assim, a máquina está desligada. Como é que eu religo ela? O IDRAC ele funciona independente do sistema operacional do servidor. Então ele tem um IP próprio, uma forma de comunicação própria.
Aqui é uma interface web, mas tem uma interface também em modo texto. Tu pode enxergar aqui com uma console, então é como se tu estivesse na máquina fisicamente. Isso aqui é um recurso muito útil, né? Muito, muito útil mesmo para fazer a parte de administração de servidores físicos. Aí tem outros fabricantes que têm outros nomes para isso, né? Mas esse aqui é o da própria Dell. Depois nós temos ISP, ITU, né? O ITU, IDS, IPTables. O que é o ISP? Internet Service Provider. Então, provedor de serviço de internet. O que ele fornece? Acesso à internet, normalmente residencial ou corporativo, usando diversos tipos de tecnologias. Então, normalmente se tem um ambiente da rede do provedor, uma forma de levar essa rede para os clientes e serviços que são oferecidos aqui, né? Por exemplo, com CDNs, mas normalmente é o acesso à internet, ou seja, compartilhar o link de internet com mais pessoas. Esse é o modelo de negócio, né? Então, o provedor aqui contrata um link ou vários links, né? E forma um agregado aí de 20 gigabits por segundo. O que ele faz? E ele paga isso, né, para algum provedor acima dele. Ele fraciona esses 20 GB, na verdade, né, em planos para esses clientes aqui, que pagam mensalmente por isso. Só que para chegar com essa estrutura toda aqui, tem que investir na infraestrutura de cabeamento, de equipamentos aqui dentro da rede. Se for usar outros serviços, aí tem outros tipos de equipamento, mas basicamente é isso. É pegar um link aqui que se paga X e multiplicar ele vendendo partes para os clientes. Esse é o modelo de negócio de provedor de serviço desde o início, né, de rede, né, provedor de internet, desde o início dos tempos. O International Telecommunications Union é uma organização das Nações Unidas que coordena o desenvolvimento dos padrões e regulamentos globais para telecomunicações e tecnologia da informação. Então tem muitos padrões na área de rede que são do International Telecommunication Union, ITU, e tem um T ainda, né, de Telecommunication. Então esse cara aí vai aparecer em alguns momentos na área de redes, principalmente a parte de VoIP, aparece por causa dos codecs, mas é muito mais da parte de telecomunicações. IDS, Intrusion Detection System, é um sistema de detecção de intrusões, como o nome diz, né, que monitora e analisa tráfego de rede a partir de padrões, né, para buscar atividades suspeitas ou anomalias em geral, né, e alertando os administradores. Então aqui tem um exemplo de um dashboard usando, se eu não me engano aqui, acho que é o Suricata, já até mudou de nome, mas tu vai ter análise de tráfego a partir normalmente de uma porta espelhada, de um switch, e esses detectores de intrusão é como se fossem uns antivírus. Eles têm umas assinaturas, eles analisam o padrão de tráfego e vão te alertar se há alterações. Então, vai se ver, por exemplo, que tem a tendência de ter um ataque aqui, algo do tipo assim. O IPTables é um firewall para sistemas Linux em linha de comando. Esse cara atua diretamente ligado ao kernel. No kernel do Linux tem um módulo chamado NetFilter. Então, o IPTables é o comando, modo usuário, para interagir com essas regras de bloqueios e liberações do firewall, do kernel, certo? Firewall que fica disponível como padrão no Linux, né? Existem outros firewalls, mas o raiz mesmo é o IPTables. Então tem uma sintaxe, né, para adicionar regras, dá para fazer NAT, dá para fazer modificações de pacotes. Então esse cara aí é o padrão em Linux.
Depois temos aqui Internet of Things, IoT, I/O, Input Output, IPS e integridade. Então, IoT é um conceito, né? Na verdade, IoT é um conceito que se refere a ter conexão de dispositivos qualquer. Normalmente aqui sensores. Normalmente sensores. E aí sensores de que você possa imaginar. Então o que se tem aqui? Como um resumo do Internet das Coisas, né? Tu pode ter maquinários enviando informações. Tu pode ter meios de transporte. Cidades inteiras fazendo isso. Então, a ideia do Internet das Coisas é que haja comunicação de sensores e a partir dessa coleta de dados, usando mecanismos de inteligência artificial, tu consiga fazer algo autômato, ou seja, autogerenciado. E tu consigas extrair informações que, com esse conjunto de dados aí, possam encaminhar, por exemplo, diagnósticos, melhorias. Então, melhorias de trânsito, coletando informações de câmeras, de sensores em semáforos, em movimentação de pessoas. Essa é a ideia de Internet das Coisas. Ter sensores no próprio corpo das pessoas, medir temperatura de toda a população e coisas assim. Muito importante isso, né? Não é o futuro, é o presente, né? I/O, genericamente, é um processo de entrada e saída. Por que é importante na área de redes isso aqui? Porque isso aqui vai, na verdade, nos indicar questões relacionadas a desempenho de servidores, desempenho que se fala aqui de disco principalmente. Então tu tens vários tipos de conexões de entrada e saída. Então tu tens SATA, tu tens SAS, tem SCSI, tem várias outras formas de comunicação, né? Tem USB e vai embora. Então, esses caras é basicamente entrada e saída. Um IPS, que vem a ser Intrusion Prevention System, como o nome diz, é prevenção de intrusões. Então ele examina o tráfego de rede e bloqueia as atividades. Então, diferente do IDS, que detecta, esse aqui tem a ideia de funcionar inline, ou seja, se detectar, ele vai atuar. Então ele vai ficar normalmente entre a rede externa e a tua rede interna. Então ele vai ficar como se fosse um switch duas portas ali, monitorando o tráfego de rede. Se vier, por exemplo, um ataque aqui, ele vai ser proibido, vai ser alertado aqui a parte de administração de redes, mas ele é ativo. Não é só um log, ele vai atuar. Integridade, isso é uma propriedade da área de segurança, né? Que garante as informações não foram alteradas, corrompidas ou comprometidas na transmissão, armazenamento ou processamento. Então, são uns pilares da área de segurança, né? Onde é que se garante isso, né? Na validação da entrada de dados, na própria validação de dados, na remoção de dados duplicados, garantindo o backup dos dados, no controle de acesso aos dados, na implementação de trilhas de auditoria. Então, essas ações aqui têm como objetivo manter a integridade dos dados, né? Não é algo tão fácil de fazer, não. Tem que ter várias medidas para isso. Depois temos interferência, iSCSI e IDP. Então, interferência, genericamente, é um ruído de distorção que afeta a qualidade, confiabilidade de sinais de comunicação em rede. E aí tem várias origens aqui, né? Peguei um dos exemplos aqui, usado em parte de cabeamento, que é fazer blindagem, né? Para não ter alteração ou não haver
interferência desse par aqui, verde, com o laranja. Então tu isola esse cara aqui. Normalmente tu tem um invólucro aqui para evitar que campo magnético que é gerado aqui atrapalhe e altere os sinais de um outro cabo adjacente. Essa é a ideia da interferência, né? Então, não é nada bom. Interferência é algo ruim. O iSCSI, Internet Small Computer System Interface. Isso aqui é um protocolo de rede usado para transmitir dados de armazenamento usando o padrão SCSI. O SCSI original, isso aqui, era similar com o que é hoje ao SATA, ao que era o IDE. Então, são uma tecnologia de acesso a disco, controle de acesso a disco. O iSCSI vem de internet, ou seja, permite que se exporte um disco de um servidor para outro. E no servidor remoto, ele vai enxergar esse disco como se fosse um disco local. Então, o comportamento é como se estivessem conectados localmente. Não é um compartilhamento. Não é bem isso. O que tu faz é o seguinte, ó. Tu vais pegar um disco e tu vai pegar esse disco e vais colocar ele nessa máquina aqui. Então esse HD vai aparecer aqui como um HD, tal como se fosse colocado aqui nessa máquina. Tu vai ter que formatar esse cara aqui para usar ele. É diferente de tu compartilhar uma pasta, não é isso? Vai trazer aqui e tu vai usar ele como se fosse local. Então isso aqui é um protocolo usado largamente aí em storage, né? Em armazenamento de data centers. O IDP é um serviço que faz autenticação, chama-se Identity Provider, e tu consegue fazer essa autenticação de forma centralizada. Então ele simplifica o processo de login e controle de acesso. Então tu utiliza uma tecnologia chamada Single Sign-On. Então isso aqui é assim, ó. Imagina que se tenha 20 sistemas. Pô, vou criar uma autenticação para cada sistema. Um usuário e senha para cada sistema. Pô, vou ter que ter 20 usuários e 20 senhas para me acessar os sistemas aqui. Não, pode-se unificar isso. Então o usuário aqui tem vários serviços. Ele vai acessar um único provedor de identidade. E aí vem o IDP. Vai haver uma única base de usuários. Então esse usuário aqui vai ficar feliz. Por quê? Porque ele só vai ter uma identificação para acessar qualquer sistema que faça uso do servidor de identificação, do IDP. Então ele vai aparecer uma tela de login sempre a mesma, de acordo com o serviço que ele for usar. Então isso aqui é fundamental na área de redes, principalmente quando se tem muitos sistemas, né, para fazer validação. Claro que tem que ter alterações no sistema, né, para adaptar o sistema a funcionar no IDP. Mas é um trabalho que vale a pena. Então, esses aí são os conceitos relacionados à letra I.